Olá! Hoje eu vou apresentar para você uma forma eficiente de utilizar o orçamento mensal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, pois semanalmente nós estamos disponibilizando aqui muito conteúdo interessantíssimo, muito conteúdo relevante que vai te ajudar a entender que você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Então, aproveitando, o nosso tema de hoje é como utilizar o orçamento financeiro de maneira eficiente, de forma eficiente. Então eu vou discorrer com você uma forma de montar o seu orçamento financeiro, o seu orçamento familiar ou o seu orçamento mensal, da melhor maneira que você quiser chamar, e também como utilizar ele de uma maneira eficiente. Então, primeiramente, eu já citei 3 formas ou 3 passos para você não perder o controle financeiro. Tem outro vídeo que já está gravado aqui no nosso canal. E dentre esses 3 passos eu cito a boa utilização do cartão de crédito, também a utilização de uma ferramenta de controle e acompanhamento, pode ser uma caderneta para sua anotação, ou pode ser a clássica que eu utilizo muito, a planilha de Excel, né? A planilha de Excel te ajuda a ter muito mais do que informações dos seus gastos mensais, mas ela te ajuda a também ter abas que você pode fazer cálculos dos seus retornos de investimentos. Então eu sou adepto à clássica planilha de Excel, porque ela permite mais recursos, mas também existem ferramentas no mercado, aplicativos para celular ou até para computador, que fazem integração com os seus gastos no cartão de crédito, também são muito úteis para o seu dia a dia, para os seus gastos mensais, e tem diversas no mercado, tem Organize e tem diversas no mercado. Você pode procurar escolher a que melhor se adapta ao seu dia a dia. Então, primeiramente, é muito importante você entender que o orçamento familiar, o orçamento financeiro ou orçamento mensal, eu vou chamar de orçamento mensal. Mas é importantíssimo você entender que ele não é somente para controle das suas despesas. É um erro muito comum as pessoas entenderem que o orçamento mensal ele é somente para controle das despesas, mas é limitar demais a possibilidade ou a potencialidade dessa ferramenta. Então eu digo a você, o orçamento financeiro ele não serve somente para controle dos gastos mensais. Fica a dica. Ele serve para realizarmos projeções, porque mais do que olharmos e avaliarmos o que a gente já gastou, o que já foi gasto, o mais importante é estabelecer um plano de ação de acordo com as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, e avaliar o que você precisa fazer para atingir esses sonhos, esses objetivos. Afinal, nós não fomos feitos para pagar contas somente. Nós não fomos feitos somente para trabalhar e para pagar contas. Nós fomos feitos para realizar sonhos. Nós fomos feitos para prosperar sobre todas as coisas. Então entenda isso. A melhor forma de utilizar o orçamento não é apenas controlando os gastos que você já fez, controlando as despesas que você já realizou. Essa talvez seja a menor utilidade que você pode ter no orçamento mensal. Então qual que é a melhor utilidade? A forma mais eficiente de utilizar o orçamento mensal é que você tenha uma visão geral das suas despesas atuais, aquelas que você já está, né, no seu mês, e também as despesas futuras. Então eu estou gravando esse vídeo no mês de maio, dia 2 de maio. Então eu visualizo todas as despesas de maio que eu já possuo e eu também já consigo mensurar as próximas despesas que eu tenho dos próximos meses. Visualizando os próximos meses, é possível se fazer uma projeção. E aqui vai também uma sugestão para você começar a mudar a forma de visualizar as suas despesas. Qual a melhor forma de visualizar isso? É visualizar a longo prazo. Tudo que você for visualizar a partir de agora. Se você quer atingir uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, você precisa visualizar a longo prazo. Eu já citei em outro vídeo que é muito comum quando se pergunta para um brasileiro quanto que você ganha e se perguntar a mesma pergunta para um americano, as respostas são diferentes. O brasileiro diz quanto ele ganha no mês e o americano diz quanto ele ganha no ano. A visão não é só mensal, não é só realizar o mês, a visão é realizar o ano.
Então, visualizando a longo prazo, você consegue identificar que despesas pequenas, muitas das vezes, se você não aproveitar realmente o benefício que ela gera para você, é melhor você cortar, porque ao longo do ano ela vai fazer um impacto significativo no seu orçamento. Também é interessante que você tenha todas essas anotações para você avaliar se os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, eles estão contidos no seu orçamento e realizar de fato essa projeção, avaliar para frente, olhar para frente, para os próximos meses, se você vai conseguir atingir os seus objetivos. Quando eu digo objetivo ou metas, uma das formas fáceis de você mensurar como fazer uma meta, quando eu digo objetivo ou meta, uma maneira fácil de você estabelecer uma meta é se você quer fazer uma viagem, por exemplo, e você quer colocar isso no seu orçamento como meta, como que você pode fazer essa viagem se tornar uma meta? O método mais simples para adaptar uma meta é o método de meta SMART. É até estranho dizer, mas é o método de meta SMART. O que é o método SMART? SMART, então, é um acrônimo em inglês que, se traduzido para o brasileiro, para o português, ele teria um acrônimo também como EMART. Então, o que significa meta SMART? Então, ela precisa ser uma meta específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser realista e temporal. É uma maneira simples de você estabelecer metas. Então, estabeleça uma meta, por exemplo, uma meta de realizar uma viagem. Seja específico nessa viagem, para onde? Seja específico no prazo, quando? Seja específico no valor que você precisa despender para conseguir realizar essa viagem. Então ela vai ser uma meta específica, a viagem para onde? Mensurável, você precisa saber o quanto e quanto você vai acumulando durante os meses até atingir o seu objetivo. Ela precisa ser atingível, ou seja, você tem que colocar um prazo, você precisa colocar um prazo que você consiga atingir, ela precisa ser realista e ela precisa ser temporal, tá? Então essa é uma forma de você estabelecer as suas metas. Então vamos para o orçamento mensal. Então, interessante você colocar no seu orçamento, eu tenho aqui no meu orçamento algumas colunas. Então como que ela fica? No lado esquerdo da minha tela eu tenho as minhas despesas, todas as minhas despesas. E é interessante você colocar o prazo que você vai realizar o pagamento, o porquê que essa despesa existe. Isso é muito importante, porque essa pergunta, o porquê da despesa, força o seu cérebro a ativar a parte do córtex do motivo. Ele não pode ser uma compra por impulso, um gasto por impulso. Tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. Então, tempo, prazo para pagamento, ou melhor, a data, né, de pagamento, o porquê, o motivo da despesa e o valor dela. Logo em seguida eu tenho as minhas receitas, as minhas rendas e o valor delas, ou que eu posso dizer assim, a data que eu as recebo, do que se trata, a descrição e o valor dela. Então em todas as receitas ou despesas eu tenho o que se trata, né? Uma coluna com data, uma coluna com o que se trata, uma coluna com o porquê na despesa, na receita eu não preciso do porquê, e o valor de cada uma delas. Eu vou compartilhar com vocês essa tela que fica mais fácil de você visualizar. E logo depois eu tenho, como esse orçamento trata do mês, logo depois eu tenho algumas dívidas, que são dívidas mais a longo prazo. Então, especificamente nesse caso, se eu tivesse uma dívida de financiamento, se eu tivesse alguma outra dívida a longo prazo, eu deixaria nessa caixinha lateral como especificando. E por que é importante você ter essa descrição, essa tabelinha aqui? Para você visualizar as dívidas que você tem a longo prazo, e se você tem o objetivo de quitar alguma delas, a minha sugestão é: busque a mais fácil de você quitar. Então não comece a querer quitar aquelas dívidas que você já tem um prazo longo, por exemplo, o financiamento de uma casa que você já faz o pagamento mensal. E antes dela você tem uma dívida no cartão de crédito. Busque a do cartão de crédito por dois motivos. Por causa da taxa de juros, que é muito maior, chega a ultrapassar 300% ao ano, coisa que um financiamento imobiliário
gira em torno de 7, 8% ao ano. Então busque a dívida que é de maior juros para você conseguir quitar e aquela que é mais fácil você realizar o pagamento. Por que a mais fácil? O porquê disso? Porque pagando a mais fácil, em pouco tempo você já consegue dar um alívio para o seu orçamento e ainda te estimula a continuar pagando outras dívidas e gerando mais alívio para o seu orçamento. Então, apresentei para vocês o meu orçamento, a forma que eu organizo ele, né? Data, a descrição, o porquê na despesa e o valor, e nas receitas, data, descrição e valor, e assim eu consigo avaliar as minhas despesas, as minhas receitas e o quanto que eu tenho por mês disponível para investir. Aí que vem uma pergunta muito comum. Marcelo, o meu orçamento eu trabalho para que ele sobre no final do mês, que tenha sobras. E a minha sugestão é, não trabalhe para ter sobra no final do mês. Por quê? Porque se você trabalhar para ter sobra, para ter um lazer, você dificilmente vai ter um lazer. E você vai mentalmente entender que você só tem lazer com sobras. Então esse não deve ser a maneira correta. Você deve estabelecer um orçamento. Você deve estabelecer dentro do seu orçamento o quanto você quer destinar, o quanto você quer destinar para o lazer. Você tem que estabelecer dentro do seu orçamento o quanto você quer destinar para investimento. Ou seja, o propósito do orçamento é que no final ele esteja zerado, porque até aquele recurso que aparentemente iria sobrar, você deixa para despesas emergenciais. Qual a importância ou qual o objetivo das despesas emergenciais? Isso é muito importante para o orçamento. Nós, como eu disse, estamos no mês de maio, e no mês de maio se comemora o Dia das Mães. E todo mês de maio é aquela preocupação de ter que talvez tirar do orçamento uma despesa que não era prevista. E também no mês de maio, se você voltar para trás, podem ter a Páscoa. Se você voltar para trás no orçamento, você percebeu que teve a Páscoa. E se você voltar um pouco mais, você sempre vai percebendo que você sempre vai perceber que existem gastos que aparentemente são imprevistos. Na verdade, não são. Todo ano existe a Páscoa, todo ano existe Dia das Mães, todo ano vai existir, por enquanto, Dia dos Namorados. Então essas despesas, elas já existem, elas já precisam estar contempladas no seu orçamento, para que você não seja pego de surpresa, ou melhor, para que você não seja pego de forma desatenta e tenha que fazer despesas que não estão previstas no seu orçamento. Então eu particularmente tenho despesas adicionais, é um valor específico que eu permito no meu orçamento que eu tenha alguma despesa com algum presente, com alguma festividade, com algum convite que eu tenha, né? E eu tenho ali essa despesa disponível. Caso ela não se consuma, ela não seja realizada no final do mês, eu tenho para o próximo mês um acréscimo nas minhas despesas de lazer e assim eu consigo controlar muito bem esses imprevistos, tá? É muito importante você ter isso em mente, porque nós normalmente fazemos o nosso orçamento pensando naquelas despesas padrões, vamos dizer assim. Os gastos com a casa, os gastos com o mercado, talvez algum outro gasto adicional que você tenha fixo, mas não coloca as despesas variáveis. Ou talvez não adiciona alguns imprevistos ali, né? E imprevistos acontecem. E aí essas despesas de imprevistos vêm, nos surpreendem e começam a colocar em xeque o nosso planejamento. E às vezes nós ficamos até desanimados pensando, para que fazer o orçamento se eu nunca consigo fazer da maneira correta? Então faça dessa forma que você vai permitir que imprevistos estejam praticamente previstos. É muito importante também, eu vou detalhar isso em outro vídeo, você ter uma reserva de emergência. É muito importante isso. Uma reserva de emergência permite que você passe por situações inesperadas e que você tenha um recurso, que você não precisa acionar o limite do cartão de crédito, você não precisa acionar um recurso custoso, vamos dizer assim, um empréstimo, e você não precisa desfazer dos seus orçamentos ou do seu planejamento para orçamento que você já pré-estabeleceu. A despesa de emergência nós vamos detalhar no outro vídeo para você. Então, esse é o orçamento familiar.
a importância dele, como eu disse, é para fazer projeções e você organiza dessa forma e para visualizar para os próximos meses. Agora vai um detalhe também muito importante sobre o orçamento familiar ou orçamento mensal. Normalmente as pessoas colocam as despesas no orçamento e depois o que vai sobrando ela vai destinando para os seus objetivos, sejam eles a curto, médio ou longo prazo. E nós sabemos que o curto já vem primeiro. A minha sugestão é que você não organize o seu orçamento dessa forma. E por quê? Porque é muito comum que as famílias, as pessoas, elas utilizem o seu padrão de vida de acordo com o seu padrão de renda. Então, o padrão de renda determina o padrão de vida. Isso está errado? Não está errado, mas a maneira mais eficiente de você utilizar o seu orçamento mensal é você colocar primeiro os seus objetivos, os seus sonhos com temporalidade, ou seja, se você quer fazer uma viagem que custa 20 mil reais, você não pode colocar que você tem que separar 20 mil reais. Defina um prazo, divida esse valor pelo número de meses que você estabeleceu esse prazo, seja realista. Eu já detalhei um pouco mais sobre como fazer as suas metas, que é sendo específico, mensurável, a meta tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser realista e temporal. Então estabeleça isso e essa parcela vai vir em primeiro lugar no seu orçamento, porque é um sonho, é um objetivo. Comece pelos sonhos e objetivos a longo prazo, depois o médio e curto prazo. Mas estabeleça um valor, um percentual da sua renda, dos seus rendimentos, para atingimento das suas metas. E depois de estabelecido isso, você vai conseguir avaliar o quanto que da sua renda você vai ainda ter de recurso disponível. E esse recurso disponível, você começa a alocar as suas despesas. Aí você vai me perguntar, mas eu já tenho um orçamento pré-estabelecido, ou melhor, eu tenho umas despesas pré-estabelecidas, eu não tinha a organização das minhas metas e meus sonhos, e agora como que eu faço para incluir mais essas despesas que são investimentos no meu orçamento? É uma notícia que talvez vai te surpreender, mas é muito necessária e importante para o seu orçamento. Você vai precisar adaptar o seu padrão de vida. Sim, aquelas despesas que impactam o seu orçamento, elas precisarão ser reduzidas. Por quê? Porque pressupõe que para cada escolha seja necessária uma renúncia. E a minha dica sempre é: entenda que o dinheiro lhe serve para te proporcionar, além de um desfruto mensal, proporcionar liberdade financeira. Então você precisa escolher objetivos a longo prazo, e escolhendo objetivos a longo prazo, você se abstém de alguns objetivos a curto prazo. Então, avalie o que do seu orçamento pode ser cortado, o que do seu orçamento pode ser reduzido e o que do seu orçamento precisa ser mantido. Então é bem interessante você se perguntar, de alguma despesa, eu posso cortar essa despesa? Eu particularmente tive uma despesa há um tempo atrás que eu fiquei 2 anos pagando ela e pouco utilizando. Quando eu fui cancelar, eles me deram isenção. E eu fiquei com a despesa já realizada, com um valor muito significativo no meu orçamento. Então, às vezes, algumas perguntas para as suas despesas já te ajudam a determinar se ela vai ser cortada ou reduzida. Quando a pergunta é não, essa despesa não pode ser cortada, vem a segunda pergunta: ela pode ser reduzida? Se ela consegue ser reduzida, trabalha para reduzi-la. Se ela não pode ser reduzida, você precisa reavaliar se essa despesa realmente precisa estar no seu orçamento e se ela realmente precisa estar, nós teremos que reavaliar as outras despesas. Avaliando isso, você coloca no seu orçamento que o que é mais importante vem primeiro, são os seus sonhos e objetivos, e depois o seu padrão de vida adaptado à sua renda, né, ao restante da sua renda. Minha sugestão sempre é 10% para sonhos, objetivos a curto ou médio prazo, 10% para investimentos, então 10% para investimento, e eu particularmente tenho como hábito familiar há muito tempo, 10% da minha renda vai para dízimos, então eu destino isso para uma instituição religiosa, pois eu tenho a minha crença e a minha prática
e com muita felicidade, com muita alegria, ajudo pessoas através desse investimento, que para mim é um investimento. Então, dessa forma, você coloca os seus sonhos e objetivos em primeiro lugar, você estabelece prioridade para eles e você modela o seu padrão de vida de acordo com os seus objetivos. Talvez você possa pensar assim, mas eu vou precisar me abster de alguns privilégios para outros futuros. Você pode, é uma escolha sua e eu mesmo escolho isso há algum tempo. Escolho talvez não ter o carro do ano, mas escolho fazer uma renda que me permita ter liberdade financeira e a minha família ter liberdade financeira num momento futuro. Estabelecido isso, o seu orçamento, essa é a forma que eu apresento para você de utilizar corretamente o orçamento mensal de maneira eficiente, ou seja, não utilizando ele apenas para olhar para trás, para o retrovisor, mas olhando para frente, fazendo projeções, adaptando o seu orçamento de acordo com as suas metas, objetivos e os seus sonhos e visualizando que você não é um pagador de despesa, um pagador de contas. Você tem habilidades dentro de você que você pode modelar, que você pode ajustar e aprender continuamente para ajustar, para utilizar o seu orçamento como uma ferramenta de projeção futura, adaptação dos seus hábitos para permitir a sua prosperidade, não só sua, mas também da sua família. Para jovens, aqui vai também uma dica para jovens e principalmente jovens casais. É muito comum que quando nós estamos na nossa juventude e estamos começando a nossa vida, um casamento, por exemplo, as pessoas tendem a nos trazer padrões. Então, se você casa, você tem que ter casa. Então, as pessoas já pressionam o jovem, que muitas das vezes tem pouco recurso financeiro, a ter que adquirir um financiamento imobiliário para ter uma casa. E outras situações mais, você tem que ter festa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e fazer aquilo. Eu particularmente já entrei num caminho como esse e hoje eu percebo que esses padrões, eles não são necessariamente as melhores escolhas. Eu digo a você, por exemplo, se você é jovem, se você está constituindo uma família recente ou você constitui, normalmente nós fazemos o nosso orçamento, a nossa previsão de despesas. E é muito comum que quando você namora ou noiva, você tem os seus momentos de lazer, você tem os seus presentes para os noivos ou namorados, mas aí vem o casamento, você adquire várias despesas e vários compromissos e muitas das vezes todas elas não estavam adequadamente previstas. E o casal passa, se for no financiamento, até 10, 15 anos pagando uma taxa de juros muito alta no começo, que é o sistema de amortização constante, e o casal começa pagando parcelas muito altas no começo e passa ali 5, 6 anos talvez pagando essa parcela pesada para ter um imóvel que no início do seu relacionamento, do seu casamento, nem vai ser utilizado completamente. Então você compra uma casa de 3 quartos, paga uma parcela muito alta e no início os quartos ficam vagos. A minha dica para você que está pensando em casar é: alugue uma casa que seja adequada para você nesse momento. Não faça um compromisso de até 30 anos em uma casa, em um imóvel que você mensure, avalie que vai ser útil para você, que tem um espaço bom, mas daqui a 10 anos. Mas visualize-se em 1 e 2 anos. Então, muitas das vezes, você vai avaliar isso e vai perceber que é vantajoso morar de aluguel nesses primeiros anos em uma casa menor, que só está você e o cônjuge. E você ainda tem liberdade para fazer alguma mudança se você tiver alguma oportunidade na vida profissional. E também eu digo isso porque muitas das vezes o casal ele se esforça demais no início, faz um pagamento de uma entrada e depois começa a fazer o pagamento das parcelas ali e compromete totalmente o orçamento financeiro. E o casal se vê apenas em trabalhar, descansar e pagar parcelas do financiamento. Isso é um pouco preocupante. Eu atuo bastante na área familiar, que muitas das vezes o casal se vê
em momentos felizes, em experiências agradáveis, com presentes um para o outro, e quando eles se casam, eles se veem pagadores de financiamento, pagadores de parcela, e muitas das vezes não tem recurso suficiente nem para decorar a casa conforme eles tão sonharam. Esse é um problema muito sério, porque começa a gerar com o tempo algum tipo de frustração, de insatisfação, e realmente a gente se vê numa situação dessa, você desanima um pouco e perde um pouco o brilho de viver a dois, um pouco o brilho de conviverem bem, de ter momentos agradáveis, de fazer ou não uma viagem, né, segundo a opção do casal e não segundo a opção de talvez algumas pessoas que disseram para você, você tem que casar dessa forma, você tem que comprar uma casa e etc, etc, etc. Então avalie bem, faça as suas escolhas, mensure nesses primeiros 2 ou 3 anos e talvez seja muito vantajoso vocês a realizarem investimentos para vocês, poupança eu digo no termo de poupar, vocês podem investir em outros meios para investimento, muito mais vantajosos do que a poupança, e nesses primeiros anos o casal consegue ter um padrão de vida muito agradável, se adaptar aos novos compromissos e às novas despesas, fazer aquele trabalho de poupar e acumular um montante mais expressivo para dar de entrada numa casa, adquirir um imóvel e aí sim, adequado ao tamanho da família. Talvez eles não sejam mais 2 e possam adquirir um imóvel maior, mais ajustado ao seu orçamento. E no início, como eu disse, eles são 2 e muitas das vezes pensam num imóvel de 30 anos e começam a avaliar, então precisa ter quantos quartos, precisa ter isso, precisa ter aquilo, mas fazem um compromisso no início muito pesado para uma vida que nós sabemos que no início é um pouco trabalhosa, mas depois com bastante ajustes é uma vida muito feliz e é muito bom prosperar em casal, é muito bom viver em casal, é muito bom viver numa família. Eu digo que é uma das melhores escolhas que alguém pode fazer. Então essas foram as dicas para você como utilizar de maneira eficiente o seu orçamento familiar e olhando para frente e não olhando somente para trás. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha trazido informações para você, para não avaliar somente o seu orçamento para o passado e não só visualizar o que você já fez, mas conseguir projetar o que pode ser feito daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, aproveite, deixe o seu like, ajuda o canal do YouTube a potencializar a visualização dele e ajuda mais pessoas a conseguirem visualizar o conteúdo e também ajustarem a vida financeira. Super abraço para você e não se esqueça, você foi feito para prosperar sobre todas as coisas.